Boa noite a todos. A gente está aqui de novo, fazendo essa live envolvendo mediunidade de inspiração e intuição. É a última, né? Sob inspiração e sob intuição. Obviamente que o que eu falei aqui é dentro de um olhar muito limitado a meus estudos e mesmo assim extremamente ameno, né? Eu peguei leve assim porque muitas pessoas me procuram perguntando sobre vários tipos de mediunidade. E se eu não me engano, a gente fez sobre o tema inspiração, tá até lá no YouTube, no meu canal, umas 12. Com essa live que a gente vai fazer agora, creio eu que vai dar uns 12 vídeos sobre inspiração e intuição em vários aspectos. Quem quiser lá dar um like, dar uma olhadinha, ok? Sempre dentro de um olhar universalista, não crítico, né, mas crístico e cristalino, de médium para médium. Hoje a gente vai falar, meus irmãos, boa noite a todos, viu? Quem quiser ajudar com pergunta envolvendo o tema, tranquilo e que se for de uma forma que envolva o coletivo, tá? Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre mediunidade, de inspiração e intuição, mas também a gente vai falar sobre mediunidade e animismo e paranormalidade, que é um dos temas que as pessoas elas me procuram e acabam me perguntando muito sobre isso. Edson, eu sou médium? Eu sou anímico? Eu sou paranormal? Então as pessoas elas me perguntam muito sobre isso mesmo, bastante pessoas. Outra coisa também, para ocorrer os fatos paranormais ou para, vamos dizer, fatos de paranormalidade acontecer, necessariamente necessita a presença de espíritos? As pessoas me perguntam também muito isso. E outra coisa, que essa fui eu que coloquei, vou ser sincero para vocês, é o que vale mais. É a mente estimulada e forte ou o sentir abrandado pela paz? E a gente vai encerrar depois falando sobre isso, se assim Deus permitir. Eu não sei se o meu som está bom, se alguém puder me dar um feedback. Eu agradeço muito, eu com essa voz de porongo aqui. E os meus sorrisinhos, tá? Uma boa noite para todos vocês. E a gente vai começar então falando sobre os processos da mediunidade. Todos nós somos médiums. Para ser médium, basta você sentir, perceber, intuir ou se inspirar com forças além da tua compreensão, além do teu imaginário, além do racional, mas a quem você é no teu senso sensorial. Tipo, você começa a ter emoções e sentimentos e você começa principalmente a ter pensamentos. Todo o processo mediúnico, necessita do pensar. Esses processos envolvendo sentir e emocionar, que também podem ser mediúnicos, que vêm de fora para dentro, que vêm do externo, né? Ele também necessita, vamos dizer assim, de uma lapidação sensorial do médium, porque muitas vezes o médium pode ser um médium impressionado, né? Ou pode ser um médium inspirado. Tem pessoas que se impressionam, tem um calor, um frio, já acha que é espírito, né? Porque todas as vezes que a gente tem uma sensação de um espírito perto, ele deixa sensações. Não é só um pensamento, não é só uma palavra. Por isso que o Pai Benedito, que é um dos amigos espirituais que eu trabalho, fala muito isso. Meu filho, quanto mais você incorporar em você mesmo, lúcido, mais você vai saber diferenciar o que é positivo, o que é negativo, o que é o mentor, o que é o obsessor, o que é seu, o que é nosso. Mas para isso acontecer, eu tenho que saber muito mais de mim do que deles. E deles eu preciso saber para que eu, por mim mesmo, me faça mais afinado com eles. Não para eles e por eles, mas com eles em si. Mas isso é tempo ao tempo, cada um no seu nível e grau de consciência. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, a mediunidade ela é orgânica sim, tá? Tem pessoas que nascem com aptidões mediúnicas porque elas têm, entre os processos das sinapses, entre os processos hormonais, toda uma conjuntura de energia bioeletromagnética em si mesmo, principalmente os passistas, né? O passe magnético, tem pessoas que têm um magnetismo maior, outras também têm, mas não tem tanto. Então ela não é apenas espiritual. Você pode ser um médium sem precisar ter espírito. Você pode ser um paranormal sem precisar ter espírito nenhum em volta de você, porque
nós temos como paranormalidade se envolver com o que é de invisível ou com coisas materiais que vão além da compreensão sensória, biopsíquica, né? Que seria, eu vejo, mas não acredito, mas estou vendo. Eu pego, mas eu não sinto, mas eu estou sentindo. Né? Eu não falo, mas eu estou falando, porque eu estou telementando, telepatia. Então, quando se fala paranormalidade, já é uma linha mais dentro da psicologia, da psicanálise, até em alguns ângulos fora do Brasil, até da psiquiatria. Não no sentido como doença, mas no sentido como um estudo da mente humana, dos poderes, né, para não dizer das naturalidades da mente que nós não sabemos ainda usar e utilizar. Por isso que nós usamos essa nomenclatura, paranormal. Mas, na verdade, o mesmo paranormal é um médium. Uma pessoa que incorpora o espírito é o quê? Um paranormal, para quem não quer falar de espírito. Uma pessoa que leu o energismo da outra. Uma pessoa que psicometra, que é o meu caso, eu sou psicômetra e telementativo. Em alguns países eu vou ser classificado como paranormal, porque eu toco objetos, eu leio objeto, eu sei em quem tocou, eu sinto as coisas. Mas para mim eu prefiro ficar como mediunidade. Mas tem pessoas que chamam de paranormalidade. O que é bacana nessa coisa da mediunidade é o leque que ela dá para cada um se afinizar do jeito que gosta ou se simplesmente se quer. Por exemplo, tem pessoas que se eu chamar de médium não gostam. Tem amigos meus dos Estados Unidos que se eu chamar eles de médium, eles não, eu não sou médium. Eu sou o consultor paranormal. Aí eu vou falar o quê para uma criança dessa? Sabendo que o que ele está fazendo lá, os médios da Umbanda fazem aqui e os médios espíritas também. Mas, entendeu? Então, uma coisa bacana para a gente médium é quebrar essa casca de nomezinhos, né? Porque se não for um nome credibilizado pelo nosso ego, nós descartamos. Isso é um atraso para a mediunidade de qualquer pessoa horrível, meu Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Boa noite, viu? Na época que eu era evangélico, eu não sabia, obviamente, que eu era psicômetra e nem transmentativo ou telementativo. O que eu sofri procurando depois quando eu comecei não, hoje eu vou ser médium, tipo, né? Porque até então meu sonho era ser pastor da Assembleia de Deus. Linda Assembleia, graças a Deus, que abençoe a todos, amém. Aleluia. E falo com amor isso, eu sinto muito amor pela Assembleia de Deus, presbiteriana e outras filosofias. Resumindo, na doutrina espírita é muito opaco falar da psicometria. André Luiz fala em 3 livros sobre a psicometria, de uma forma titulando o médium psicômetra aquele que precisa tocar num objeto para ler a energia dele. E não é só isso, é muito mais do que isso. Eu que sei, eu quase enlouqueci com essa mediunidade. Eu não podia andar num carro, não podia sentar numa cadeira, eu não podia conversar com as pessoas que me davam aquelas sensações e eu via e vejo até hoje imagens, sons, barulho, cheiro e tudo em mim. Eu estou dividindo algo muito particular meu, e se vocês verem a minha live, acho que é a primeira vez que eu falo dessa forma bem clara e como eu vou falar hoje. Em todas as lives que eu fiz para tentar ajudar pessoas que vivem isso. E muitas das vezes são médios, psicômetra, e são tratados como obsediados, malucos, psicóticos, retardados e outras coisas. E não. Né? A psicometria ela é do toque, ela é do cheiro, ela é telementativa. Então é uma espécie de telepatia, não é telepatia. Mas por que eu estou me atendo a isso? Porque o que eu mais vejo hoje, uma gama enorme de médios não incorporantes, mas com mediunidade de intuição e de inspiração, vindos com essas 2 mediunidades que eu trabalho desde criança, que é a telementação, que é o quê? Dr. Bezerra de Menezes chama isso no livro Loucura e Obsessão, escrito por Divaldo Franco, tá? E por Bezerra de Menezes Espírito, Joana de Anjos, se não me engano, não sei se ela dá o prólogo, mas está lá nesse livro, ele chama de telementação, Ramati chama de transmentação. O que é isso, Edson? O médium capta o emocional dos mentores ou obsessores. É como se viesse textos inteiros,
quando ele bota para fora o médium, ele começa a falar, e as palavras elas vêm ou rimadas ou com nexo tão profundo ou tão raso, conforme a entidade que está em volta, né? Que o médium se surpreende, porque ele vê que aquilo saiu dele, mas ao mesmo tempo ele não entende como saiu dele. Então ele só é um eflúvio, né? Pega muito vocal, mas é extremamente mental. Por isso que o nome é telementação. É como se o médium fosse a televisão, o antigo fax, né? E um rádio ao mesmo tempo. É fascinante estudar essa mediunidade. Muito usado em terreiro de Umbanda. Quando o preto velho pega uma roupa e ele diz, olha, esse filho aqui tá doente, né? Ele tá com uma pedra no rim, a pessoa se assusta. Mas como é que esse homem sabe disso? Com tanta riqueza de detalhe. Porque ele está usando a mediunidade do médium, né? Porque a telementação e a psicometria é um processo anímico aqui no Brasil, e mediúnico. Nos Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, essas mediunidades são classificadas como paranormalidade, tanto é que a CIA trabalha e trabalhou com esses médios, o FBI trabalha com médios telementativos e psicômetras. Não é coisa de filme, não. É realidade, ok? Então, o que eu estou tentando trazer? O Brasil é um celeiro riquíssimo de médiums anímicos e riquíssimo de médiums com mediunidades extremamente refinadas. Só que, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, nós temos ainda a espiritualidade muito mais religiosa do que científica. Então, a gente acaba se apegando mais nos fenômenos de incorporação, psicofonia, né, efeito físico, de que essas mediunidades nobres, classificadas até mesmo por Allan Kardec, no Livros dos Médiuns, como inspiração e outras mais, e acabamos, vamos dizer, nos apegando, nem sempre, mas quase que na maioria das vezes, por carência, por desleixo, né, ou por vitimismo, infelizmente, ou até mesmo por baixa estima, a só incorporar, ou só querer baixar o santo, ou querer, vamos dizer, uma prova que existe a espiritualidade e tire a nossa consciência. Eu estou dividindo um papo sincero de médium, para quem quiser crescer muito mais do que eu sou assim, ó, desse tamanho, graças a Deus na minha paz. E se eu me alongo então, aí é só alegria. Graças a Deus. Então, o que a gente vê? A gente vê que paranormalidade, mediunidade é nome, é nomenclatura, meu Deus. O que eu ia falar no começo e acabei não falando, que eu estava olhando pela internet e falei, não, eu vou estudar sobre a psicometria. Eu encontrei, olha só o que eu encontrei, eu não vou dizer o site, Leitura Cósmica. O outro eu encontrei assim, leitura atemporal, atrante. Aí eu comecei a ler os textos, eu falei, mas vem cá, isso aqui é psicometria, pô, isso aí eu faço desde criança. Então eu estou falando isso não é para ter ciúmes, é para vocês entenderem que as pessoas elas pegam algo simples, divino e sagrado e começam a criar nome, fantasia, porque as pessoas elas querem o quê? Elas querem vantagens, elas querem poderes. E eu digo com toda certeza absoluta, a maioria imensa das pessoas que estão me ouvindo, irão me ouvir, são psicômetras e não sabem, e são transmentativos ou telementativos e não sabem, e ficam sofrendo muitas das vezes numa corrente, sentindo Deus e todo mundo numa corrente de Umbanda, e o guia não baixa, mas a pessoa sente a dor, tem horas que dá vontade de falar para a pessoa coisas, né? Mas não fala porque o pai de santo não deixa, porque ainda é interrompido, mas aí falta nos terreiros estudo para médios com essas mediunidades, pô. E assim se faz na casa espírita. A casa espírita já é menos, porque graças a Deus lá, nesta doutrina que não é melhor de que nenhuma, eles estudam cientificamente a mediunidade. Eles não credenciam a mediunidade de uma forma tão piegas, quase como um fanatismo religioso, como algumas linhas espiritistas, que o que vale é o médium que incorpora. O que não incorpora não tem nada, Jesus não protege. Aí fica difícil, ok? Então eu poderia me aprofundar na parte da parapsicologia, né, que é nesse processo mais da conscienciologia, que é nesse processo mais das forças psiônicas,
mas eu vou pegar leve porque isso é uma coisa aqui no Brasil muito ainda fantasiosa e ainda muitas pessoas tiram vantagem. Eu não estou aqui para isso. Eu procuro chamar de mediunidade. É a mesma coisa. O que a paranormalidade, Edson, faz? Por exemplo, ler objetos além de paredes. Uma espécie de premonição adivinhatória, que nada mais é uma leitura psicômetra. Levitação, que nada mais é efeito físico. Telecinésia, que é mover objetos, também efeitos físicos, está na lei do magnetismo. Mas, é como eu disse, as pessoas necessitam classificar com nomes mediante a ciência e a consciência filodoutrinária, filorreligiosa, filosófica ou estritamente científica, que as mesmas se agremeiam. Faz parte, eu não estou condenando, mas paranormal para mim é tudo bando de médium. E médium para mim é paranormal. A diferença é que nem todo paranormal, assim como nem todo médium, necessita de espíritos externos, de inteligências externas para ele ler objetos, ler pessoas, captar energias não do futuro, mas dos registros, dos campos, campos arcasiásticos, né? Arcásticos, que seria a linguística litúrgica indiana, chama assim, o brahmanismo também, o budismo zen, que é o fluido universal, que a gente pode ler tendências do futuro. Ler tendências, vou falar bem devagar, tendências. Porque nem eu, Edson, acredito em leitura de futuro, mesmo usando oráculos. Eu leio as tendências, conforme a energia que eu sinto da pessoa. Por isso que leituras de oráculo é muito mais aconselhamento terapêutico, aonde quem faz oráculo precisa se capacitar como um terapeuta, mesmo que não tenha curso, mas precisa se humanizar humanitariamente, de que apenas tem a capacidade adivinhatória e premonitória para responder perguntas. A segunda opção é muito chula, pobre e ridícula. A primeira opção é decente, sensata e coerente.